Mas, irmãos, a paz do Senhor, na noite desta segunda-feira, quero trazer uma palavra para abençoar a tua vida. E hoje, essa palavra, ela vem quase que por causa de uma situação de um pedido, né? Hoje pela manhã eu estava com minha esposa em casa, recebemos uma ligação da Ivone, filha da nossa irmã Zuleika, da Igreja Metodista Pentecostal em Caxias. Nossa irmã já está com uma certa idade, né? E hoje ela completou aniversário. E aí ela ficou muito alegre de falar com a gente ali pelo telefone. E a minha esposa teve a ideia e falou assim: qual hino que a senhora gostaria que nós cantássemos? Porque a filha fica mostrando os vídeos para ela. E ela se alegra muito, né? Porque ela não pode ir na igreja, por causa da idade, por causa, mas até por causa do confinamento agora, né? E ela disse: eu quero. Achei um bom amigo. E nós falamos: não, vamos cantar esse hino para você, a irmã, né? E aí eu fiquei pensando o dia todo, né? Vamos falar sobre o que na pregação da noite. Então, o que veio na minha mente, no meu coração, foi falar sobre a amizade, sobre amigo. Depois eu vou louvar o hino também com a minha esposa, mas fiquei com vontade de louvar, falar sobre esse texto. E fui olhando na Bíblia, lendo a Bíblia, procurando na Bíblia, e trouxe, quero trazer para os irmãos apenas um versículo que está em Provérbios 18, 24, basicamente é a parte B, mas eu vou ler todo o versículo. É um texto bastante conhecido, que é: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. E eu fiquei pensando isso, né? Nessa palavra, fiquei meditando para trazer uma palavra para os irmãos. Aqui, quando ele fala de irmão, ele fala de parentela, né? Mas ele diz que existe a possibilidade de haver um amigo que é mais chegado até mesmo que alguém da própria parentela. Não quer dizer que sempre seja assim ou que todas as ocasiões sejam assim. Então eu fui lá no dicionário para ver a etimologia da palavra amigo. Aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas, que é leal, que protege e faz o possível para ajudar sempre. É uma das definições. Se você for no dicionário vão ter inúmeras definições de amigo. Então, partindo desse princípio, alguém que tem uma grande afeição, olhar para algumas coisas da Bíblia Sagrada. A primeira coisa que eu quero ler para você foi de um homem que a Bíblia cita, que foi chamado de amigo de Deus. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, 23, diz assim: cumpriu-se a escritura que diz, e que creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Um homem ser chamado o amigo de Deus. Que coisa maravilhosa é chegar a um grau desse. A Bíblia não cita nenhum outro homem que tenha tido vamos colocar assim de uma forma melhor, esse apelido, né? Amigo de Deus, olha lá o amigo de Deus, esse é Abraão. Também por quê? Porque Deus fez promessas a ele que a qualquer um pareciam inconcebíveis acontecer. Quantas vezes a gente olha para as promessas de Deus, até aquelas que estão na Bíblia Sagrada, e diz: como isso vai acontecer na minha vida? Porque muitas vezes a gente olha as circunstâncias: eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho condições, vai para aqui, vai para lá, acontece isso, acontece aquilo, não vou conseguir, mas na verdade o que Deus te prometeu, ele vai fazer. Abraão creu. Creu quando foi para a Terra Prometida, creu quando ele não tinha filhos e foi falado a ele que ele teria um filho de Sara. Ele não havia mais condições nele fisicamente, nem em Sara, para ter esse filho, mas ele continuou crendo e esse filho nasceu. Creu depois, lá adiante, quando adolescente, Deus manda ele matar o seu filho, ele leva o seu filho ao monte do Senhor e acaba não matando, porque Deus proveu o cordeiro. Ele diz lá para o filho dele, na subida do monte: Deus proverá para si o cordeiro. Lá na frente, quando ele precisa de uma esposa, e era necessário para que a descendência continuasse, ele manda Eliezer buscar uma esposa. Ele creu e essa esposa chegou ao seu filho e a sua descendência
foi colocado. Então vamos chamar de amigo de Deus porque ele cria. Está aqui bem claro no livro de Tiago. Mas eu não quero ficar muito pontuando nessa parte. O segundo texto que eu quero ler para você, deixar para você, está aqui em Êxodo 33, versículo 11. Também um texto bastante conhecido. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Passeado, versículo 11 do capítulo 33 de Êxodo. Deus falava com Moisés face a face, como se fosse um amigo. Amigo quer sempre estar perto, amigo quer estar sempre trocando experiência, amigo quer sempre estar até falando algumas coisas particulares, porque o outro vai entender, o outro a etimologia fala, aquele que tem afeição, aquele que é leal, aquele que protege, aquele que faz o possível para ajudar sempre. Então Deus falava com Moisés, e aqui antes lá para Abraão era chamado amigo de Deus, e agora Deus falava com Moisés como se fala com um amigo. Que intimidade! Por que Deus fazia isso com Moisés? Porque Deus tinha um plano total na vida de Moisés, salvou ele desde sendo bebê, de não morrer. Depois, depois para entender isso, ele não entendia na hora, mas depois ele para entender, durante 40 anos passou na casa de Faraó, entendendo tudo sobre o Egito, mas ainda não era a hora dele fazer o que Deus tinha chamado para fazer, e era uma coisa grandiosa. Depois ele foi levado para o deserto, fugiu, e durante 40 anos ele passou no deserto, até que Deus aparece a ele na sarça ardente, que não se consumia, e diz para ele o que Deus tinha que fazer. Moisés viveu 120 anos, 80 anos foi se preparando para trabalhar os últimos 40 anos de sua vida. E o feito que ele fez maravilhoso foi tirar aquele povo do Egito, atravessar com o Mar Vermelho, caminhar com eles até o deserto, até o pé da terra prometida. Lá ele não entrou por causa de um erro que ele cometeu, mas ele entregou na mão de Josué, que continuou a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que Deus falava face a face, tinha intimidade com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Mas, pastor, Deus quer ter intimidade conosco? Sim. Eu vou ler o último versículo que eu quero ler nesta noite para o amado irmão e a amada irmã, para falar de amizade, de amigo. Está em João 15, verso 13, 14 e 15. Olha que texto profundo e maravilhoso. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Jesus estava falando isso para os seus discípulos. João, capítulo 15 de João, é um texto excepcional, é um texto para nós estudarmos muito, que o Senhor fala da videira verdadeira, que nós devemos estar ligados a Ele, sem Ele a gente não pode fazer nada, tantas coisas. E no meio de todo esse ensinamento que Cristo deu no capítulo 15 aos seus discípulos, Ele fala, não só para os seus discípulos, mas para a sua igreja, para aqueles que obedecem a sua palavra, até porque o texto diz, quem tem um amor maior do que este? De alguém dar a vida pelos seus amigos. Há um texto na Bíblia que, agora, perdão, não recordo para te dizer qual o capítulo, qual o texto, mas que diz que nós poderíamos morrer por alguém que nós conhecemos. Nós poderíamos sacrificar por alguém que nós conhecemos, assim é um amigo. Mas sacrificar por alguém que você nunca viu na sua vida, você não tem contato, até eu falo às vezes, quando eu falo desse texto na igreja, eu posso aqui morrer pela minha esposa, pelas minhas filhas, já não tenho mãe nem pai, mas talvez minhas irmãs, algum parente próximo, talvez até por um irmão em Cristo. Mas eu vou morrer por uma pessoa que está lá no Japão, que eu nunca vi, nem conheço, nem sei que existe, não sei o seu nome. Cristo morreu por nós, e aí o texto fala, sendo ainda nós desconhecidos dele, sendo nós pecadores. Então ele morreu por nós, dando a sua vida pelos seus amigos, mas espera aí, eu era amigo de Deus? Veja o que diz o versículo seguinte, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então fazer amigo de Deus, ser amigo de Deus é fazer a sua vontade. Mas, na verdade, nós não fazemos a vontade de Deus sempre. Não cumprimos a vontade de Deus sempre. Mas Ele morreu assim mesmo por nós. Que maravilha o Senhor nos amar desta forma. Alguém deu a sua vida pelos seus amigos. O Senhor deu a sua vida. Ele morreu na cruz do Calvário por causa da minha vida, da tua vida. Mas ele morreu há 2000 anos, eu nem existia.
Mas ele sabia todas as coisas, porque ele é todo-poderoso, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é eterno. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece a minha vida e conhece a tua vida. A única coisa que ele quer de mim e de você é que o amamos e façamos a sua vontade. A amizade do Senhor para conosco já foi demonstrada, morrendo na cruz do Calvário. É o ápice dessa amizade. Primeiro ele deixou sua glória e veio aqui. Transformou-se em carne para poder fazer a obra da redenção. Isso já demonstra um amor tremendo. Depois, ele ficou aqui nessa terra e começou a pregar. E muitas vezes as pessoas não queriam saber dele e recusavam. Ele continuou demonstrando o seu amor. Ele amou homens pecadores. Ele esteve junto de Pedro, de João, de Tiago, de tantos outros que não eram homens perfeitos, tinham suas falhas, mas ele amava aqueles homens. A Bíblia diz que ele amou os seus discípulos e amou até o fim. Ele não abandonou os seus discípulos. Na verdade, naquele momento, por causa da perseguição final, eles o abandonaram em algum momento. Mas ele não, exceto João, que foi até a cruz e ficou lá ao pé da cruz. Mas depois ele volta e restabelece todos eles, inclusive Pedro, lá no final do capítulo 21 de São João, onde ele fala sobre a questão na pesca, né? Pergunta para Pedro, tu me ama, tu me ama? E Pedro fala aquelas coisas todas, e o Senhor diz, e o Senhor demonstrou o seu amor para com ele. Então, o último versículo, pastor. Já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. É assim, normalmente. Bom, a pessoa fala servo, eles não vão entender muito hoje, servo, Senhor. Naquele tempo era lá o dono as pessoas eram escravas das outras, ou mesmo servo, tinham que obedecer, aquela coisa. Ainda hoje há. O patrão, empregado, né? Vamos dizer como fosse hoje, para você entender melhor. O patrão não chega a contar as coisas da firma para o empregado vai lá e trabalha, faz isso aqui, faz aquilo ali, ele faz. Mas o Senhor não nos chama assim, porque ele não é assim. Ele nos chama, como diz o texto, amigos. Por quê? Porque tudo quanto meu Pai vos tem feito conhecer. Se eu conheço hoje a salvação, é porque Cristo veio demonstrar a salvação para mim. Não só demonstrar, não só pregar, não só falar, não só contar uma história, mas realizá-la. Morrer na cruz, levar os meus pecados para que eu possa ter salvação e vida eterna. E por isso eu devo glorificar, exaltar o nome do Senhor. Nosso Deus nos ama. E ama de tal maneira que a gente não consegue entender. A Bíblia diz lá em João 3,16, já falamos isso 500 vezes aqui para os irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Algo que nós não conseguimos entender. Então vamos continuar fiéis a este amigo maravilhoso. Esse amigo que deu a sua vida por nós. É esse amigo que está pronto, ele nos tem afeição, como essa etimologia que falamos, ele nos é leal, ele nos protege e faz o possível para nos ajudar sempre. Nesse momento difícil que estamos passando, o Senhor está ao nosso lado, está ao meu lado e está ao teu lado, para abençoar a tua vida. Eu vou orar por você. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse amor que o Senhor demonstrou, demonstra e temos certeza que sempre demonstrará por nós. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas o Senhor continua sendo nosso amigo. O Senhor continua cuidando de nós. O Senhor continua nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos ajudando. Eu te louvo por causa disso, Pai. Abençoa, Senhor Deus, os teus servos, a tua igreja, para a glória do teu nome, Senhor. E possamos sempre estar firmes, confiando no Senhor. E brevemente vamos encontrar com o Senhor na glória. Obrigado por tudo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, em nome de Jesus.